Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos bem felizes e alegres por estarmos aqui na casa do Pai. O melhor lugar aonde nós devemos estar, né? Eu sempre falo assim, que o lugar mais alto aonde nós devemos estar é aos pés do Senhor. E aqui nós estamos, aos pés do Senhor, para buscarmos a vontade dEle, o querer, o que Ele quer. Ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Aí nós vamos: Senhor, eu quero te adorar. Eu quero que o Senhor me ensine a te adorar. Eu quero que o Senhor me ensine a viver conforme a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos então trazer uma palavra ao seu coração. Essa palavra, ela começa com uma pergunta bem conhecida. Ela começa dizendo assim: onde está? Onde você está? Onde você está na presença do Senhor? Onde você está no coração do Senhor? Aonde você está na casa do Senhor? Onde você está no ministério que Deus te confiou? Onde você está? E eu convido você a ler junto comigo a palavra do Senhor que está em Gênesis 3, 9 em diante. E diz a palavra do Senhor: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Amém? Querido Deus, nós estamos, Senhor, aqui nesse momento para ministrar a tua palavra, e eu clamo ao Senhor que me use, Deus, conforme a tua vontade, e que o Senhor abençoe cada um que está aqui na igreja, usa-os conforme a vontade do Senhor também, e que o Senhor venha encontrar em cada um, Pai, um coração fértil, que toda ação do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de sonolência caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe, que esse culto seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos já conhecem essa história. Todos os dias, o Senhor Deus ia até aquele jardim conversar com aquele casal. Já pensou que delícia? Como não era gostoso? Né? Todo dia Deus conversando ali com aquele casal. Mas teve um dia fatídico, um dia aonde Deus foi para conversar com aquele casal. E eu pergunto para você: Deus teve surpresa? Hã? Não, Deus não teve surpresa, porque Deus não se surpreende com nada. Sabe, e aquele casal havia desobedecido às ordens de Deus. Aquele casal havia comido de um fruto que lhe era proibido. Eu lhe pergunto: eles pecaram porque eles comeram do fruto? Hã? Não, eles não pecaram porque eles comeram do fruto. Eles pecaram porque eles desobedeceram. Esse foi o pecado. Imagina você a voz de Deus ecoando no jardim e perguntando: Adão, cadê você? Adão, onde você está, Adão? Você está pensando que eu não sei, que você comeu? É isso que Deus fez? Não, amados. Deus não apontou o dedo para Adão. Deus fez apenas uma pergunta: onde está? Onde está? Sabe onde Adão estava? Escondido. Ele estava escondido atrás das moitas. Ele estava ali escondido, envergonhado, porque ele comeu, ele desobedeceu. Deus não o acusou de nada, de maneira alguma, mas Deus o confrontou com esta pergunta. E Deus nos confronta quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos. O Senhor nos confronta, não perguntando por quê, mas o Senhor dizendo: onde você está?
Por que você saiu da posição? Porque quando você peca, você sai da posição em que Deus lhe colocou. Adão e Eva eram inocentes. No momento que eles desobedeceram, eles passaram a ter consciência. Então, quando Deus o confrontou, não era para acusá-lo, não. É porque o próprio Adão estava perdido. Nem ele mesmo sabia em que condição ele estava. E Deus perguntou: onde está? Sabe, amados, eles estavam escondidos, e a palavra diz assim: esconder-se-ia algum sem que eu veja? Vocês acham que Deus não estava vendo ele ali escondido, atrás daquelas moitas, daquelas árvores? Sim, Deus estava vendo, porque a palavra diz, em Hebreus 4,13, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar conta, hein? É a Ele. Então, os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor não estão tapados para que Ele não veja. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não ouça. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não venha tocar. Ninguém pode se esconder de Deus. Tudo Ele sabe ao nosso respeito. Nada fica encoberto, nada fica oculto. Tudo que você faz, Deus está olhando. Tudo que você fala, Deus está escutando. Então, nada fica em oculto. Deus não é pego desprevenido, amados. Quando Deus foi ao jardim, Ele sabia tudo o que tinha acontecido. Tudo mesmo. Ele sabia que o casal tinha desobedecido a ordem dele e estava escondido de vergonha. Então, a pergunta que Deus faz é para dizer: onde está? É para dizer: eu não vim perguntar por que você fez. Eu não vim apontar dedo na sua cara. Mas eu vim dizer: por que você saiu da sua posição? Onde era a posição de Adão, gente? Deus os colocou ali como um casal inocente. E deu uma ordem. Ele saiu da posição de obediência. Essa era a posição que ele estava. Posição de obediência. E ele saiu dessa posição de obediência para a desobediência. Onde estás? Essa pergunta é muito mais que um advérbio de lugar, viu, gente? É muito mais do que eu perguntar, Deus perguntar: onde você está geograficamente? Geograficamente nós estamos aqui, não estamos? Geograficamente nós estamos na IBCC assistindo esse culto nesse domingo. Mas a pergunta que o Senhor faz não é no sentido geográfico, mas é no sentido espiritual. Onde você está? Como você está com Deus? Como você está na sua fé? Como você está perante aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Tem você feito a obra do Senhor com diligência? Tem você feito a obra do Senhor com amor, com zelo? Onde você está no reino de Deus? Essa é a pergunta que o Senhor faz. Então ele fala do estado espiritual em que nos encontramos, se estamos firmes, se estamos esperando e amando a vinda dele. É nesse sentido de estar na presença do Senhor. Então, quando Deus perguntou: onde você estava, Adão? O próprio Adão desconhecia onde ele estava. O próprio Adão, ele mesmo não sabia. Mas Deus providenciou o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O homem pecou e Deus providenciou a nossa salvação em Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, consumou-se o plano de Deus para a salvação das nossas vidas. Jesus foi esse plano. Por causa do pecado, o Senhor Jesus teve que vir para morrer por nós. Morte de cruz. Deus, Ele havia nos criado inocente para vivermos para sempre na sua presença. Mas o pecado nos tirou da presença do Senhor. O pecado nos afastou da presença de Deus. Então foi criado um abismo entre nós e Deus. Nosso orgulho, nossa maldade, nossa desobediência nos afastou de Deus.
Quando o homem pecou, então ele perdeu a comunhão. Olha que triste, a desobediência nos faz perder a comunhão com Deus. Qual que é a desobediência? Quando nós não queremos mais fazer a vontade de Deus, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós vamos para lugares que o Senhor não quer que a gente vá, quando nós fazemos coisas que o Senhor não quer que nós fazemos, nós estamos desobedecendo a Deus. E Deus, ele se desagrada muito disso, mas Deus, ele não nos abandona. Ele vai. Ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas ele foi até aquele jardim para confrontar, mas também para trazer esperança. Para dizer assim para eles: você errou, você pecou, mas o meu filho vai morrer no seu lugar. E Deus, então, naquele momento, Deus matou um cordeiro. E pela primeira vez, Adão e Eva viu sangue, viu morte. Porque eles estavam vestidos de folha de parreira. E o Senhor falou assim: não, essa não é a sua vestimenta. Mas eu vou preparar uma vestimenta que vai cobrir o pecado. Porque quando o meu filho vier, ele vai remover o pecado. Então, ele pegou e matou aquele cordeiro. E ali ele fez, ele, o próprio Deus, com as mãos dele confeccionou aquela vestimenta da salvação, aquela vestimenta de louvor, e cobriu ele, os pecados deles. Aí Jesus, quando veio com a sua própria vida, nos deu a vestimenta de louvor, a vestimenta da salvação, e tem nos livrado de todo o mal. Jesus veio. Então, a pergunta de Deus é: você está na posição? Você que canta, você que prega, você que evangeliza, você está na posição, você que ora? A posição do Senhor é essa que Ele te deu. Estamos no tempo do fim. O amor tem se esfriado, a fé tem acabado e o temor de Deus também. Tem muitos que não têm temor de Deus. Você sai para falar do amor de Jesus, aquilo que Jesus fez, as pessoas até zombam, porque eles não acreditam no que Jesus fez. Eles têm acreditado mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Satanás, amados, ele foi lá no Éden contar uma mentira. Ele foi lá falar mal de Deus. Ele foi lá contar mentira para aquele casal que conhecia Deus. E aquele casal acreditou mais na mentira de Satanás do que em tudo que Deus, ao longo do tempo, vinha ensinando eles. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas têm acreditado mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E eu falo para crente. Tem muito crente dando crédito para as coisas do mundo. Tem muito crente dando crédito para aquilo que está na mídia, mas não dá crédito para as coisas que estão na palavra de Deus, para aquilo que é ensinado na palavra de Deus. E o fim vem. E é chegada a última hora. E mesmo assim, muitos crentes não têm vigiado. Não têm buscado na palavra o que Deus tem ensinado. E o próprio Deus disse: não é para ser só leitor da palavra, é para ser praticante. Por quê? Porque quando você lê e pratica, você aprende a vigiar e não cair em tentação. O Senhor manda nós vigiarmos para não cairmos em tentação. Então, muitos não estão debaixo da santa vontade de Deus, mas estão escondidos atrás das moitas do seu achismo, da sua suficiência própria, do seu orgulho, do seu pecado. Quando você vai falar do amor de Jesus para uma pessoa que está afastada, ela sabe tudo da Bíblia, mas ela não volta para os pés do Senhor, né? Você fala: não, eu sei. Não, eu conheço a palavra, eu conheço a palavra de capa a capa. Usa até um termo que eu não gosto, mas eu vou falar de capa a capa. E daí? Conhece a palavra, mas não pratica, para Deus não vale nada. Não vale nada.
tem muitos, gente, subindo no altar, com o nome de crente, com o nome de pastor, com o nome de apóstolo. Semana passada eu fiquei sabendo de um caso, não posso mencionar o nome e a igreja, mas fiquei sabendo de um caso de um apóstolo, aqui no interior. A minha amiga que era dessa igreja, ela até saiu dessa igreja, esse apóstolo estava pregando, esse apóstolo ele estava fazendo curas, ele estava pondo a mão nas pessoas, as pessoas caindo. E ela tinha levado uma amiga. E essa amiga ficou encantada pelo que aquele homem estava fazendo. Ela nunca tinha visto tantas proezas. E no final do culto, esse pastor pediu, esse apóstolo, ele é apóstolo e pastor, pediu o telefone dela. E ela deu. E aí, tarde da noite, ela liga para essa minha amiga, para dizer para minha amiga que esse pastor havia mandado umas fotos para ela muito feias. Que esse apóstolo havia mandado para ela umas fotos fazendo coisas que não eram legais, vídeos que não era legal, coisas sedutoras, sexuais. E por fim, a esposa desse homem ligou para ela e disse: nós somos trisal. Anda em trio, né? Se relaciona em três. E essa minha amiga no outro dia ligou para mim, eu mandei até os áudios para o bispo, e ela ligou para mim dizendo: pode Deus usar uma pessoa que é falso profeta em cima do altar? Falei, o diabo pode. Falei, o diabo pode usar sim. Falei, ele não está sendo usado por Deus, ele está sendo usado pelo diabo. Então, assim, muitos têm subido ao altar, sem reverência, sem temor, sem amor. O amor tem esfriado, o pecado tem entrado dentro do homem e ele faz coisas abomináveis, sabe? Então não existe meio termo para Deus, gente. Não existe. Ou nós estamos na presença, nós estamos fora dela. Eu não vou subir no altar de Deus dizendo eu sou o que eu não sou. Pratico o que eu não pratico. Não sou assim. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente, ou você é frio. Porque aquele que é morno, Jesus está a ponto de vomitar da sua boca. Diz a palavra. Lá em Apocalipse 3, 15, 16, Jesus está a ponto de vomitar aqueles que dizem que são, mas não são. Que são frio, que estão em cima do muro. Aliás, é morno, porque frio ainda é bom. É morno, está em cima do muro. Jesus disse que ou estamos com ele ou contra ele. Pergunto para vocês, esse homem que subiu no altar, semana passada lá no interior e fez tudo o que ele fez, ele está a favor ou contra Deus? Contra Deus. Então o Senhor Jesus disse, ou estamos com ele ou contra ele. Diz a palavra, quem não é comigo, diz o Senhor, é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha. Está lá em 2 Coríntios 5, 17, está lá em Mateus 12, 30. Quem não é com Deus, é contra Deus. E eu faço uma pergunta. E você? É a favor ou contra? Está com Cristo ou contra Cristo? Onde você está? Porque a palavra diz, portanto, se você está com Cristo, você é nova criatura. Se você está com Cristo, é nova criatura. A nova criatura, ela passa por uma metanoia. Ela tem a mente de Cristo. Ela pratica as obras de Cristo. Ela não vai praticar a obra da carne, irmão. Ela não vai praticar. Ou somos de Deus e vamos para o céu morar com Ele. Ou somos contra Ele e vamos morar no inferno. Não tem meio termo para Deus. Deus não é Deus de meio termo, de ficar em cima de muro, não. Ou é sim, sim, ou não, não. É assim a palavra de Deus. De Deus não se zomba. Ele sabe onde nós estamos o tempo todo. Ele sabe o que fazemos o tempo todo. Deus é onisciente. Ele é
o Senhor de todas as coisas. Sabe, amados? Nós somos temporal. Nós temos limite, nós temos tempo. Mas Deus não, ele é atemporal. Ele é em tempo e fora de tempo. Esse é o nosso Deus. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles pensaram que se escondia do Todo-Poderoso. O que é isso? Achar que podia se esconder de Deus? Quantas pessoas aí fazendo coisa errada, né? Às vezes marido adulterando e achando que nunca ninguém vai saber, porque, ou a esposa nunca vai saber, porque eu estou escondido. Está escondido do homem, mas de Deus ninguém se esconde, sabe? Nunca vai se esconder. Eles estavam ali escondidos na moita, mas Deus estava lá. Deus estava lá à procura deles, e Deus os encontrou. Olha que coisa linda! Enquanto eles estavam escondidos na moita, Deus estava lá. Adão, onde está? Onde está, meu filho? Eu estou te vendo, Adão. Eu sou Deus, Adão. Onde está, Poliane? Eu estou te vendo. Eu sou Deus, Poliane. Onde você está, eu estou te vendo. Eu sou Deus. E assim Deus fala para cada um de nós. Deus é todo poderoso. Sabe? Deus, ele olha para aquele homem escondido atrás da moita. Ele diz, quem te mostrou que estava nu? Você saiu da posição de obediência que eu te coloquei, Adão. Sabe, muitas vezes Deus nos procura e nós não estamos na posição que Ele queria que nós estivéssemos. Quantas vezes Deus te procura na oração? Você está? Quantas vezes Deus te procura na leitura da palavra? Você está? Quantas vezes Deus te procura no jejum, na comunhão? Você está lá? Ou você está escondido? Quantas vezes Deus te procura? Jesus veio ao mundo, cumpriu o propósito estabelecido por Deus. Ele nunca saiu da sua posição. Pelo contrário, ele foi até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. Porém, muitos não têm valorizado essa obra vicária do Senhor. Está vindo o grande dia do Senhor, o qual nunca houve nem jamais haverá. E não tarda, o fim vem. O fim vem. Onde você está? O fim vai vir para mim e para você. E qual é a sua posição quando Jesus te chamar? Onde você vai estar quando Jesus disser, venha? Eis que estou à porta e bato. Qual é a sua posição? Onde você está? Com a porta aberta para Jesus entrar? Diz a palavra do Senhor, que está lá em 1 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Ó. Vai ser fácil esse tempo? E onde você está hoje? Está se preparando para a volta de Jesus? Onde você está hoje? Está buscando conhecer mais e mais do Senhor? Onde você está hoje? Buscando a presença de Deus? Onde você está hoje? Amando a vinda de Cristo? Porque Ele disse que é para nós amarmos a vinda dEle. Sabe? Aonde você está? Na prática do amor, do perdão, da santidade? Aonde você está? Evangelizando? Ganhando almas para Jesus? Na adoração? Na obediência? Essa é a pergunta que Deus faz. Onde você está? Porque quando Ele fez essa pergunta para Adão, onde você está? Ele estava dizendo que Ele não queria encontrar Adão na moita. Mas Ele queria encontrar Adão na posição que Ele colocou. Nós, quando aceitamos Jesus, nós declaramos ao Senhor que nós íamos fazer toda a vontade dEle. Quando nós aceitamos Jesus, nós declaramos a Ele que nós íamos fazer tudo o que Ele nos mandasse fazer. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador,
Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Usa-me a mim. Sabe? E onde você está? Nesta palavra, nisso que você falou para Cristo. Onde você está? Diz a palavra do Senhor. Se Deus perguntasse para você hoje, onde você está, você teria todas as respostas que ia agradar a Deus? Ou você ia dizer, Senhor, eu estou escondido na moita da vergonha, porque eu saí da posição. Mas eu te falo, se você sair da posição, volte, peça perdão e volte de novo à posição que o Senhor te colocou. Adão deixou um legado terrível, o vírus do pecado. Mas Jesus veio para nos dar vida e cancelar essa dívida que Adão entregou para o diabo. Por causa de Jesus, nós podemos voltar à nossa posição, nos arrepender e continuar a fazer a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo não perece, mas tem a vida eterna. Amém? A Bíblia diz, e assim mesmo, a Bíblia diz, e assim mesmo, guarda-se incontaminado do mundo, porque nós vivemos no mundo, fazemos parte do mundo, mas não precisamos ser contaminados com o mundo. Nós não precisamos fazer parte dessa contaminação, porque o mundo oferece muita coisa. Se nós pararmos para analisar, o mundo oferece coisa boa, sabe? Quem que não gosta, amado, sabe, de sair para um barzinho, de sair, né, para um bailinho? Isso eu estou falando às pessoas do mundo. Quem que não gosta, por exemplo, de pegar e ir lá para a beira de um rio e ficar lá se divertindo? Chegou a hora do culto. Eu não vou, estou cansado, vou descansar. Quem que não gosta de pegar e assistir televisão, um filme bom, ao invés de ir para a igreja? Isso é coisa da carne, amados. Mas Deus, Ele nos tirou dessa concupiscência quando nós aceitamos Jesus. Então nós somos diferentes. Nós precisamos fazer a diferença no mundo vil. Nós precisamos ser diferente. Então a Bíblia diz, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Está lá em Tiago 1:27. Cuidado, o pecado tem levado muitos crentes para um lugar onde o servo de Deus jamais poderia estar. Tem muito crente indo para balada, né? Cuidado, que lá não é lugar de cristão. Cuidado. Deus não está preocupado com o pecado, gente. Deus não está preocupado, propriamente dito, com o pecado, porque o pecado foi resolvido na cruz. Se você se arrepender, se confessar e se arrepender, Jesus vai te perdoar. Sabe qual é a preocupação de Deus? Não é com o pecado em si, mas é para onde o pecado vai te levar. Porque muitas vezes o pecado acaba levando para a morte. E é isso que nós temos que nos preocupar. Então, a gente precisa fugir da aparência do mal. Eva, ela não fugiu. A serpente foi lá conversar com Eva e Eva achou que foi bonito. Foi bater papo com o inimigo. Foi conversar com o inimigo de Deus. Então, ela aceitou a sugestão de Satanás. E no final foi morte espiritual. Cuidado com a sugestão que lhes são oferecida. Pode ter a aparência de que é boa, mas não é. Pode ter aparência. A Bíblia diz assim, que há caminho que parece direito, mas no final conduz à morte. Está lá em Provérbios 14:12, tá? Tem caminho que parece que é certo, que é direitinho, né? Mas conduz à morte. O próprio Jesus fala que o caminho estreito é o que nós devemos andar e o largo é o que conduz à perdição. Adão e Eva, eles não resistiram à tentação, mas eu e você podemos. Jesus veio e pagou um alto preço na cruz, cancelando a escrita de dívida que tinha na mão de Satanás. Então, nós podemos vencer, nós podemos resistir.
E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se uma coleguinha te convida, vamos ali num baile, Jesus morreu por mim, eu resisto no nome de Jesus. Uma colega te chama, vamos ali no barzinho tomar uma cervejinha, você pode resistir. Dizer em nome de Jesus, eu não vou, porque o meu Senhor, o meu Salvador que vive, Ele morreu na cruz por mim. Então você pode resistir ao diabo para ele fugir de você. Você pode. Adão, amados, ele se escondeu na moita do pecado, porque ele não resistiu ao pecado. Ele não resistiu. Então tem muitos crentes que não estão resistindo. E Deus, quando procura no cumprimento do seu dever para com o reino, ele está onde? Escondido no pecado. É lá que ele está. Como Adão, escondido no pecado. Mas eu quero dizer algo para vocês. Tem muitos crentes hoje escondendo no pecado. O caso desse apóstolo. Ele está escondido no pecado. Ele está fazendo as coisas como que ele fosse um homem de Deus. E ele não é. Ele não é. Então tem muitos aí escondidos nas moitas dos vícios, da prostituição, do adultério, da fofoca, da mentira, nas moitas dos prazeres, da concupiscência da carne. Tem muitos crentes, porque é uma palavra para crente. Você que está aí na live, Deus está falando contigo esta noite. É hora de você entrar na posição em nome de Jesus. E Deus continua perguntando onde você está. Deus espera que você vá atrás daqueles que estão pecando, fazendo as coisas erradas, porque Deus levantou cada um de nós como atalaia. Deus levantou cada um de nós como evangelizador, como Deus levantou cada um de nós como semeador da palavra. Então nós precisamos entrar na posição, sabe, amados? Deus, ele procura aquele que está sem direção, sem esperança, para trazer esperança, porque Jesus é a esperança. Jesus é a vida que nós temos. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É isso que o Senhor quer. Amados, quando Deus proíbe algo, é para nosso próprio bem. Quando ele proibiu para Adão e Eva, não era para comer, eles podiam comer, mas o Senhor usou aquela árvore para provar a obediência deles. O que será que Deus tem provado na minha, na sua vida, para provar, tem ordenado na nossa vida para provar nossas obediências? Sabe? Talvez Deus tenha falado para você: olha, eu não quero que você pare de ir nos cultos de quinta-feira. Aí você para de vir porque você quer. Isso é um exemplo que eu estou dando. Às vezes Deus tem algo na vida de vocês, ou na minha vida, que está sendo proibido para Deus poder provar a nossa obediência. Então, quando Deus proíbe algo, é para o nosso próprio bem. Desobedecer é um desastre. Vocês viram lá o que aconteceu com Adão e Eva, né? Foi um desastre tão grande que nós chegamos a ser atingidos. Estamos aqui. Se Jesus não tivesse vindo, aí o desastre seria total, se ele não tivesse vindo. Mas Jesus veio, graças a Deus. Jesus veio. Então Adão e Eva pecaram e toda a humanidade sofreu as consequências da decisão errada deles. Amados, olha o que você está decidindo na sua vida. Nós estamos aí finalizando o ano de 2022. Você já fez um saldo para ver se foi bom, se foi ruim? Se vocês receberam ou não aquilo que desejou o seu coração, se Deus lhe deu ou não algo que você tanto desejou. É o momento de nós fazermos uma reflexão, porque as nossas escolhas de hoje, ela vai definir o nosso futuro. O que você escolhe hoje vai definir o seu amanhã. Adão e Eva escolheram algo que infelizmente definiu a nossa vida. Se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós,
nós seríamos mortos espiritualmente para sempre, mas o Senhor nos trouxe vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nos libertar do vírus do pecado. Por isso, eu te asseguro que Deus está à procura de cada um de nós sempre. Ele nunca desiste de nós. Nunca. O Senhor está sempre de olho para ver o que nós estamos fazendo. Sabe? E quando nós fazemos algo que desagrada, o Espírito Santo vem e nos convence que nós estamos pecando contra Deus. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Ele está à procura de pessoas que queiram ter intimidade com Ele. Hoje, Ele pergunta para mim e pergunta para você: onde você está? Se eu te procurar, eu vou te achar. Onde você está na intimidade comigo? Onde você está? Você tem comprometimento com a minha palavra? É a pergunta que Deus faz. Qual vai ser a sua resposta para Deus quando Ele te perguntar: onde você está no meu reino? Será que você vai dizer: Senhor, estou pronta, estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpra-se em mim o teu querer, eu estou no jardim da tua vontade, eu estou no jardim da obediência? Será? Ou você vai dizer assim, acovardar-se e dizer: ah, Senhor, hoje não, outro dia talvez, hoje eu não posso, hoje, ah, Senhor, eu não sou capaz, manda outro em meu lugar. Um dia Moisés fez isso. Deus falando que Moisés tinha que ir para o Egito, Moisés falou: ah, Senhor, eu sou ruim de fala, sou pesado de língua. Começou a achar tanto defeito para não ir. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: não adianta vocês acharem defeitos em vocês, porque eu conserto o defeito que está de vocês e mando. Sabem? Ah, Senhor, eu estou muito cansado, não posso ir. Ah, Senhor, eu estou escondida aqui atrás das moitas, das árvores, com vergonha dos meus pecados. Deus vai falar para mim e para você: confessa, meu filho Jesus já morreu, confessa os seus pecados e eu vou te perdoar. Sabe por quê? Porque Deus é um eterno caçador. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele está sempre te procurando e te perguntando: onde você está? Onde você está, minha filha? Onde você está, meu filho? Onde você está? Se hoje você ouvir o chamado de Deus no jardim da sua vida, perguntando onde está, o que você vai responder? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a ficar em pé, em nome de Jesus. E que você venha refletir nessa breve palavra. E que você pergunte para Deus: Senhor, eu estou na posição? Eu estou fazendo a tua vontade? Feche teus olhos. Querido Deus, a tua palavra, Senhor, foi ministrada ao coração dos teus filhos. Eu quero nesse momento pedir ao Senhor, meu Deus, que quando o Senhor fazer essa pergunta para os teus filhos e filhas: onde estás? Que cada um possa dizer: estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu estou no teu jardim. Pai, eu estou no jardim da obediência. Eu estou no jardim do centro da tua vontade, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor prescrute cada coração aqui, Senhor. E que tudo aquilo, Pai, que possa desviá-los do caminho do Senhor. Tirar, Senhor, da tua santa vontade, da tua santa presença. Senhor, seja, Senhor, cancelado
todas as ciladas do diabo, todos os ataques de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem preparado contra os teus filhos, contra a tua igreja, contra a família dos teus filhos, Pai, não vai prosperar em nome de Jesus, mas que o Senhor venha encontrar em cada um aqui um coração fértil, Senhor, e que onde eles estiverem, Senhor Jesus, estejam os teus olhos sobre eles, porque o Senhor, como verdadeiro caçador, um caçador implacável, um caçador incansável, possa, Senhor Jesus, estar sempre buscando e caçando eles, Pai, tirando de trás da moita, tirando de trás da árvore, tirando de trás, Senhor Jesus, do pecado e trazendo a luz para que eles sejam, Senhor, salvos, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.